Olá a todas, nós estamos aqui de volta, né? Já há algum tempo que nós não vínhamos, mas hoje estamos aqui novamente com uma palavra para si, mãe. Então hoje eu quero lhe falar acerca de Colossenses, capítulo 3, versículo 18 até ao 21, e diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Bem, olhando para esses versículos da Bíblia, nós vemos que aqui fala em relação ao pai, em relação à mãe, em relação aos filhos, em relação aos pais, enfim. Mas nós não podemos mudar outras pessoas, como nós já falámos acerca disso, até em outros vídeos. Nós não conseguimos mudar ninguém, mas nós conseguimos nos mudar a nós próprias. E por isso mesmo, em relação a mim, mãe, que eu falo, em relação a si, mãe, que eu quero falar neste vídeo. O apóstolo Paulo, quando ele falava sobre o que ele fala aqui nestes versículos, ele se refere a que tem que existir uma união entre a família, um respeito mútuo. E isto é preciso que exista para que a família ela seja feliz. Por exemplo, às vezes você, mãe, exige que o seu filho a respeite quando o seu filho não vê isso nas suas atitudes. Né? Às vezes entre marido e esposa não há o respeito mútuo entre um e o outro. Então o que é que acontece quando não há esse respeito? A criança vai observar isso e vai absorver isso para a sua própria vida. Então há necessidade de existir esse respeito entre você e o seu marido. Esse amor, né? E talvez você pergunte-me assim, mas como que eu posso respeitar o meu marido, às vezes diante de certas situações, diante de coisas que acontecem no meu dia a dia? Pois, o início de tudo isso é o temor a Deus. Quando eu temo a Deus, eu respeito automaticamente o meu marido. Não tem como eu dizer que eu temo a Deus e eu não respeito o meu marido, sendo que a palavra de Deus nos ensina que o nosso marido representa Deus para nós. Então não tem como eu respeitar a Deus se eu não respeitar o meu marido. E quando isso existe, quando existe esse respeito entre o meu marido, entre o meu filho, automaticamente o meu filho vai obter isso para a vida dele. Né? Eu tenho que ser essa influência positiva para o meu filho. Quando eu faço isso, eu crio nele esse caráter, até mesmo para um dia, quando ele for maduro, quando ele for um homem, uma mulher, for um marido, for uma esposa, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ter esses princípios dentro dele e ele vai ser exatamente um bom marido e uma boa esposa. Então, é importante que a gente respeite os nossos filhos, sabe? Quando a palavra de Deus, ela até dizia assim aqui no último versículo, no 21, ela dizia assim: Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Isso também é um detalhe muito importante, porque olha só, irritar significa no dicionário agravar. Às vezes há certas situações em que nós temos que ter o cuidado, mães, para não sermos chatas, aborrecidas e agravarmos uma situação que de repente não tem porquê estar a mexer naquilo. Às vezes algo que já foi resolvido, às vezes algo que já foi falado, às vezes algo que já foi ensinado, mas a gente fica ali, a mãe fica ali a repetir o mesmo, a falar o mesmo, né? E isso acaba por irritar a criança e, como diz aqui, eles ficam desanimados, quer dizer, dentro da criança, por mais que a criança às vezes até tenha dentro dela de querer ser, porque as crianças, eu acredito que as crianças ela têm dentro dela esse desejo de ser obedientes, mas porque como elas vivem por impulsos, elas não conseguem controlar
as suas emoções, né? São crianças, então acaba por exteriorizar tudo aquilo que vai dentro delas. Mas elas têm esse desejo de se tornar essa criança obediente que o pai e a mãe lhe ensinam. Mas quando eu fico a irritar o meu filho, eu estou a fazer com que ele fique desanimado, sabe? Porque eu estou a provocá-lo à ira. Então é importante que nós, mães, venhamos fazer esse nosso papel para que assim os nossos filhos possam ser ganhos de forma sábia e que lá na frente a gente possa ver todo o fruto do nosso trabalho para com eles. Bem, eu fico por aqui neste vídeo e eu prometo voltar uma próxima vez. Até lá!